Olá pessoal, mais uma live sobre psicanálise multidimensional, porque falamos de outras vidas. É por isso que quando a psicanálise vai além não só do inconsciente, do ego, claro, e do inconsciente coletivo junguiano, a Montefoschi já falava em inconsciente universal, e eu encontrei as vidas passadas dentro do contexto psicanalítico. E embasei o que eu encontrei com um livro que é Psicanálise e Vidas Passadas. E hoje vamos falar sobre os relacionamentos que vêm de outras vidas. É muito comum termos relacionamentos complicados, não é? Todo mundo conhece essa experiência. Por que estão complicados? Os relacionamentos que você não consegue romper, não consegue sair do relacionamento, não consegue estar bem no relacionamento, mudar alguma coisa por dentro do relacionamento, enfim, fica parado. Às vezes você até consegue, mas o relacionamento se arrasta dentro de você por décadas. E talvez você encontre outra pessoa, ou talvez você fica com aquela pessoa e mesmo encontrando outra, aquela fica na tua cabeça e você não consegue ter uma realidade nova realmente de relacionamento. Geralmente isso acontece porque, em primeiro lugar, temos questões em nós que precisamos resolver antes de sairmos do relacionamento. O relacionamento representa algo de nós. Ficando mesmo com a psicologia normal nossa. Representa algo de nós que precisamos compreender para podermos superar o relacionamento. Senão o relacionamento vai continuar no nosso caminho. Então, esse é um trabalho que se faz de autoconhecimento, que tem que ser profundo o suficiente para resolver o problema, não é? Então, quando a gente está precisando compreender uma situação fora de nós, como num relacionamento, precisamos entrar dentro de nós para entender de verdade. Não tem como mudar a pessoa. Várias vezes eu encontrei essa situação, né? De um parceiro querendo mudar o outro, sobretudo quando é homem, querendo mudar a mulher. A mulher também, né? Querendo mudar o homem, mas é que a mulher tem uma tendência um pouquinho maior em olhar para si mesma antes, né? Então, então você tem que olhar para dentro de você. Precisa primeiro começar a olhar para dentro de você e para você entender a realidade fora, o relacionamento que você está vivendo. Não tem como agir sobre a outra pessoa, porque o relacionamento tem que ser visto como um pacote, por assim dizer, né? É uma história, por assim, finita em si, na qual está você e a outra pessoa. Então, a outra pessoa correspondendo a alguma coisa de você. Ela não é separada, ela não existe daquele jeito como você a vê, separada de você. Então precisa entender você para entender ela, e mais precisamente precisa entender aonde é que o link da relação acontece. Todas as relações têm um link, assim é o ponto onde as duas pessoas se encontram. Em outras áreas da vida da pessoa, da personalidade, as duas pessoas podem não se encontrar e não ter nada a ver e brigarem por isso, mas elas não conseguem se separar. Por quê? Porque não foi identificado o vínculo, aonde está o vínculo que prende, e portanto não tem como separar. E aí isso significa que não tem nem como evoluir esse vínculo, que talvez possa evoluir, ou talvez não. E não tem como melhorar a relação. Então as pessoas, o que elas fazem, elas engolem e vão levando, né? Vão se arrastando por anos e se tornando infelizes, porque tem consequências, isso tem consequências, né? Quando você está com uma pessoa que, na verdade, que você sente que não te ama, não te quer, não te deseja, a tua autoestima como homem ou como mulher baixa, não tem como. A gente precisa se sentir como homem e mulher, estou falando não como pessoas, como homem e mulher você precisa se sentir desejado, querido, né, procurado, senão, aí o que fazem os parceiros? Eles se deslocam da identidade homem e mulher para a identidade de parceiros, assim, de pessoas, eles coabitam. E aí entram os papéis papai e mamãe, mais ainda do que nunca, que é o que acontece em talvez 99% dos casos. É papai e mamãe, em que ele cuida dela ou ela cuida dele. Em algumas áreas, ou em todas. Em outras áreas,
Ele cuida dela, ela cuida dele. E assim as pessoas vão levando. Isso não as torna felizes. Só cria um mínimo de equilíbrio. Jung disse uma coisa muito importante. A psique é um organismo, é como um organismo natural. Todos os organismos naturais e todos os ecossistemas buscam equilíbrio naturalmente. Então, mesmo que seja um equilíbrio ruim, é um equilíbrio. Não se pode viver na desordem, no caos, na instabilidade. Então, esses relacionamentos se mantêm por esse motivo. Mas tem repercussões, e as repercussões são de uma depressão que vai crescendo, porque a pessoa não tem como se expressar. Imagina, você passa muito tempo com uma pessoa, ou está vinculado com essa pessoa. Então, uma série de coisas você vai começar a cortar da tua vida, uma série de pensamentos você vai cortar da tua vida, porque não tem lugar, não tem como pensar. Uma série de desejos, de sentimentos você vai cortar. Você não vai poder sentir a raiva que você tem da pessoa todos os dias, porque não dá para viver. Aí você vai começar a fechar um olho aqui, fechar um olho lá, até que você está completamente cego, completamente idiotizado. Eu conheço pessoas assim, completamente idiotizadas, que aguentam coisas assim e vão levando. Aí vão focando o quê? No trabalho. Ou em algumas outras atividades paralelas, mas o trabalho é o mais comum, porque rende dinheiro. Mas o que se faz com dinheiro numa vida tão infeliz? Agora, os relacionamentos, quando a gente tem relacionamentos difíceis, isso que aconteceu comigo, e eu acabei de postar um post no A Verdade de Cleópatra, com underline, sobre isso. Um relacionamento, quando não é de... Tem os relacionamentos de conveniência, que também deixam a pessoa infeliz. Então, o que a gente precisa fazer? Se você for honesto com você, se você for uma pessoa que busca a verdade, que você está do teu lado, eu acho que se pode dizer assim, estar do teu lado, e não do lado de, sei lá, de uma crença da outra pessoa, do mundo, não, do teu lado. Ou seja, você torce por você não se dar bem, por você se realizar, ser feliz, ser verdadeiro. Então, se você está nesse lugar e você não consegue, por exemplo, se separar de uma pessoa, como aconteceu comigo, por exemplo, né? Você vai ter que aceitar as contradições, que é um trabalho que a gente faz com a psicanálise pós-junguiana. Montefuschi, assim, ela fala muito sobre isso, e isso já estava em Jung. É a aceitação da contradição, que a gente só consegue dentro de um pensamento dialético. A contradição é assim, você sente um vínculo com a pessoa, e ao mesmo tempo você gostaria de mandar a pessoa para aquele lugar. Você não queria estar lá, mas tem um vínculo. Então, estar do teu lado significa aceitar, essa é a realidade, mas eu não vou simplesmente aceitar e ficar parado nesse impasse, parece um impasse, ou esperar o tempo passar, porque a vida é curta. Então, eu tenho que entender aonde está o meu vínculo. Eu tenho que ir trabalhando, e a gente não trabalha com mapa na mão, a gente não sabe de antemão para onde ir, o que fazer. Não tem como saber, nem a tua analista tem como saber. A gente vai usando exatamente os nossos sentimentos. Esse é o processo da psicanálise pós-junguiana, né? Já é junguiana, mas pós-junguiana, então, você vai usando o teu sentimento. Por exemplo, você foca num aspecto da pessoa ou num aspecto teu. Tem uma coisa que chama atenção. Então, é lá que a gente precisa ir. E vamos trabalhando isso até se exaurir, porque vai vir uma outra coisa, e vai vir uma outra, e assim que se constrói o caminho, ele não está pronto. Ninguém tem como saber o que acontece entre você e aquela outra pessoa, dentro de você com aquela outra pessoa, sem ser você. Então, a analista, o que ela faz? Ela te ajuda a entrar nesse lugar. E por que você não entra sozinho? Porque é desagradável. Porque é desagradável. 2, porque faltam os instrumentos que a psicanálise oferece. Os instrumentos para lidar, para entender, para identificar, para reconhecer. Porque a mente precisa entender, a gente precisa entender, senão a gente não tem como mudar. Então a gente vai buscando isso, e o primeiro trabalho que se faz nos relacionamentos é exatamente este, de identificar a realidade concreta, a partir da tua percepção consciente, e das questões que vão emergindo a partir do teu ponto de vista. Esse teu ponto de vista, com o tempo, vai evoluir.
você mesmo ou mesma vai começar a se distanciar, a se desprender de crenças tuas, de lugares que estão te impedindo de evoluir, porque você vai crescer, é o processo do crescimento natural. E aí, vamos imaginar, como foi no meu caso, né, que ainda assim, que eu entendia muito, ainda assim a coisa não anda, ainda assim tem alguma coisa. O que é? É só continuar. Então, quem quer fazer autoconhecimento precisa ter essa vontade mesmo de liberdade, de verdade, de amor. Eu acho que é uma vontade de amor, porque não tem amor sem liberdade. E sem realização pessoal não tem como ter amor. Então, se você busca amor, começando pelo amor que você pode ter pela tua vida, você tem que ter muita coragem e força e continuar, até chegar em algum lugar. Eu fiquei num relacionamento que eu estou relatando no livro que é o começo do que eu vou relatar nessa série de livros que eu vou começar a publicar dia 12 de maio, que começou muito tempo atrás, né? Que é o pai da minha filha, basicamente. É uma história baseada nessa história, né? Esse é só o comecinho, né? Então, essa história, o desfecho dessa história foi que me levou para um outro patamar. Então, a gente precisa ir seguindo, tem um chamado interior, tem uma consciência interior. A gente pode ter esse vínculo com a gente mesmo se a gente for honestos. A honestidade não é uma qualidade muito comum, infelizmente. Honestidade significa dizer a verdade para você mesmo. É isso. Por que é tão difícil ser honestos? Porque quando você escancara para os teus olhos, sozinho, no teu quarto à noite, sozinho no escurinho, você fala para você a verdade, você olha, você não consegue mais aguentar um monte de coisa. Então as pessoas vão camuflando a verdade, vão mentindo para si mesmas, vão inventando outras coisas. São os mecanismos de defesa do ego. E são muitos. Eu estou falando por experiência. Eu vejo isso é muito comum. Então se você não... Mas você vai sentir já ainda assim cheiro de cocô. Continua lá. E vai continuar até que não for visto. E aí começa a apodrecer, começa a piorar a tua vida. Exatamente como uma doença física, no corpo físico. Se você não cuidar, ela só vai piorar. Se melhorar, é porque é coisa leve. Mas se não melhorar, porque está há muitos anos assim, é porque está podre. Os relacionamentos de outra vida, a gente identifica só depois que num processo mais linear, mais normal, a gente identifica depois que primeiro a gente viu a realidade desta vida, porque pode ser que seja uma questão só tua. Como eu disse no começo, aquele relacionamento representa algo de você, que até você não resolver, o relacionamento está de pé. Como uma pessoa que eu atendo, o relacionamento foi embora, assim, esvaiu-se, como nada, facinho. Assim que ela entendeu uma coisa dela, não parece que tenha 20 anos de relacionamento. Não parece que tenha nada de outra vida. Tinha uma coisa dela que mantinha o relacionamento. E ela tá feliz da vida, na verdade, tá muito bem. Ele que não tá, porque para ele era cômodo, né? Muito comum isso também. Agora, quando o relacionamento é mais intenso, é mais sangrento, né? Dói mais, tem mais coisas, pode ser que tenha outras coisas de outra vida. Então a gente passa primeiro por esta e faz as mudanças necessárias, assim, a gente avança nesta e aí descobre que tem coisas que não estão ainda resolvidas. Por quê? Porque a gente sente, porque vem de dentro. E aí eu queria passar essa informação para vocês, porque as pessoas acham, assim, eu vi já aconteceu várias vezes comigo, tá? Muitos relacionamentos de outra vida, muitos. Mas não quer dizer que a pessoa foi o teu grande amor da tua vida. Não quer dizer. Pode ter sido o teu irmão, pode ter sido
teu marido, não, teu pai, tua mãe, uma pessoa querida. Eu queria contar um caso de uma relação que eu tive muito tempo atrás, eu era nova. E o que aconteceu uns anos atrás, essa pessoa morreu, porque ele era bem mais velho, tinha 19 anos a mais do que eu, e era basicamente, ele era meu professor de filosofia na Universidade de Milão. E aí eu tinha que fazer um trabalho de final de ano. Quer dizer, eu gostava muito das aulas dele, eles eram poderosas. Ele era conhecido na Itália, era um matemático e um filósofo da ciência. Então as aulas dele tinham 400 pessoas, eram aquelas aulas que vão subindo, né? Não é como as no Brasil, que são salas de aula, não. Vão subindo assim, tipo, né? Tipo estádio de futebol. E eu me lembro que eu sentia, que eu de repente me dei conta que é como se aquela sala inteira cheia de gente não tivesse ninguém mais, só eu e ele. Mas ele nem me viu, não sei se ele me viu. Porque ele andava para cima e para baixo. Ele falava e andava assim, pum, pum, pum. E não sei como, eu acho que eu fui conversar com ele. Na Itália, naquele tempo, a gente fazia uma estrada, estava junto do bacharelado. Então eu tinha que fazer um trabalho, que era uma dissertação. E eu pensei em fazer com ele sobre psicologia analítica e física quântica, que era muito bacana, né? E eu lembro que eu apresentei uma minha proposta de trabalho para ele, e ele falou uma coisa que foi uma das coisas mais sexys, assim, mais chamativas para mim, que eu já ouvi, que me disseram até então. Ele disse: as tuas ideias são muito sedutoras. Eu fiquei assim encantada com isso. Não sei, não lembro os detalhes, eu sei que a gente começou a sair, tipo, talvez no final de dia lá da universidade, sair. E tinha uma atração gigantesca entre eu e ele. Só que tinha uma grande diferença de idade e eu sempre fui muito independente. E sou eu mesma, eu não vou atrás de um homem, assim, eu não sou esposa de alguém. E ele estava buscando, no fundo, uma mulher que fosse atrás dele, né? Para levar nos lugares importantes, aquela moça bonita que está com ele. E não era o meu caso. E ele trabalhava, enfim, viajava. Então foi uma relação tumultuosa de uns 2 anos que não estávamos sempre juntos, né? E começou a degringolar porque eu não fazia esse papel da mulher que espera pelo grande guerreiro que volta, no caso era um guerreiro intelectual, e eu via que ele tinha medo de falar umas coisas. Eu já entendia como que ele escrevia os artigos dele, a estrutura do artigo. Ele não falava, ele era mais inteligente do que parecia, mas ele não falava, tudo isso eu notava. Eu tinha 26 anos. Então, assim, eu sentia aquela coisa, mas eu não sentia... não me sentia numa parceria e com uma relação que eu ia levar adiante, não sei. Eu sei que, enfim, a coisa decaiu porque ele teve um momento de fúria, que me assustou pra caramba, porque eu não estava atendendo, eu queria dormir. Ele chega, eu quero dormir e não quero nada mais. Chegando tarde à noite, achando que vai encontrar não só sexo, mas vai encontrar atenção, companhia. Tô querendo dormir, eu já tô na cama. Então eu sou esse tipo de mulher, não fico de babadinho, fazendo coisinha, não. E aí ele deixou enfurecido e eu saí, fui embora, sumi da coisa. Aí muitos anos depois, apesar disso eu gostava dele, eu tinha respeito por ele. Muitos anos se passaram, não muito, mas é bastante, alguns anos, assim, eu mandei um e-mail para ele, assim, dizendo, olha, sinto muito, não queria criar nenhum transtorno, mas assim, também era muito jovem, porque eu queria deixar as coisas bem. E aí, uns anos atrás, eu tive um sonho. No sonho, eu vi uma lista, um papel com uma lista, tipo itens para resolver, para fazer, e tinha um X na frente de 5, mas tinha outros, ainda sem X. E aí eu vejo um homem que fala, bom, então eu tô indo aí. E eu falo, você tá louco? Não, tem o coronavírus, algo assim. Era na época do coronavírus.
Só que naquele tempo eu já estava numa outra relação, eu nunca falaria isso para a pessoa com quem eu estava numa relação. E eu falei, que estranho. Logo em seguida, tipo no dia seguinte, eu soube que ele tinha morrido, soube pelo jornal. Pelos jornais, saiu na internet, que ele tinha morrido. E aí eu fiquei encucada com isso, porque já aconteceu, como eu sou muito sensitiva, já aconteceu da pessoa vir pra mim, e eu achei que fosse ele mesmo, com um assunto não resolvido, que é como a gente morre. Quando a gente morre, por isso que eu insisto, que é melhor ter coragem agora, que é melhor enfrentar as coisas agora, porque a vida passa de qualquer jeito. E quando você chegar no final, as coisas que você não vai ter resolvido vão ficar pendentes, sem o X, pendentes, e vão pesar. Porque a gente existe não só como matéria, né? Foi tão difícil de entender isso. Então, ele estava vindo para resolver alguma coisa. Eu falei, não. Aí eu comecei a percebê-lo. Aí eu fui fazer uma investigação mais profunda e eu descobri o seguinte, que ele nesse tempo todo tinha ficado comigo na cabeça, tinha me acompanhado e ele tinha realmente um amor por mim. Mas era um amor assim do homem daquela década, autoritário, também tem muitos hoje, né? Mas autoritário, mandão, controle, todas as coisas que não funcionariam nunca comigo. E ele sabia que, mesmo quando eu mandei o e-mail, ele sabia que eu não iria nunca deixar as coisas, até porque eu estava no Brasil, inclusive, deixar minha vida para ficar seguindo a dele. Se eu não sou a mulher de alguém, eu sou eu. E aí eu me perguntei, será que a gente teve uma vida em comum? Aí fui ver, eu tenho meios para saber isso. E ele foi, por isso a nossa link era intelectual. Ele foi na vida anterior a esta, ele era o meu colega numa universidade onde eu estava, vocês vão ler tudo isso no livro, eram colegas, então a gente devia ter uma proximidade, uma sintonia intelectual que é extremamente sexy. Quem gosta é extremamente sexy. E provavelmente talvez tenha gostado mais de mim, sei lá o que foi. Mas não foi. Nós não éramos amantes. Nem pai, filho, nem mãe, filho, nem nada disso. Então, quando a gente tem um relacionamento, eu conheço um outro caso de uma pessoa que está amarrada num relacionamento com um cara que não assume o relacionamento, apesar de ter um vínculo com essa pessoa há muito tempo, que permanece de troca, de intimidade, de entender-se, coisas assim, mas aí depois ele vai com outras. E aí ele está nessa moda, né, que tem hoje, que hoje as pessoas não querem se comprometer. Ou, no caso, ele acabou se comprometendo com uma para poder fazer o relacionamento aberto. É aquela neurose mesmo, né? Aí o que a gente descobriu? Eu acho que foi por um sonho que começou isso. Ela era a mãe dele. Ela foi a mãe dele e ela ouviu saindo naqueles caminhões de exército, o garoto já tipo, sei lá, 17, 18 anos. Imagina uma mãe desesperada, chorando, vendo seu filho ir embora num caminhão cheio de outros soldados para a guerra. Provavelmente a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Ele tá preso nela, eles têm uma conexão, um vínculo, mas aí ele vai com outras, né? O filho, ele continua sendo filho, vai com outras. E ela não consegue, ela fica preocupada com ele. Ela perdoa um monte de coisa. Então tem aquela mulher lá que precisa ser resolvida. Aquela mulher ficou com um trauma tão grande que ela não consegue se separar desse filho ainda hoje. Então teria que fazer um trabalho lá de vidas passadas com a psicologia daquela mulher, porque não tem uma ação específica que eu posso fazer e puf, some tudo. As pessoas acham que vai sumir assim. Não, é doloroso se separar de um filho e sabendo que ele vai provavelmente morrer, que nunca mais vai voltar.
Hoje ela é uma moça, ele é um cara mais velho, um pouco mais velho, e ele fica assim, galinhando por aí, fazendo nada, mas estão sempre em contato e ela sofrendo. E ao mesmo tempo, claro, ela se trabalha, ela evolui, até para chegar nesse sonho, para chegar nesse entendimento, teve todo um processo psicológico dela. Ela teve que processar várias coisas que tem a ver com outras também, não é só esse assunto, até esse assunto começar a emergir. E é esse assunto agora, a pedra no sapato real, assim, afinal, que precisa ser trabalhada. E então, já vi várias coisas, assim, pais, filhos, assim, relações de todo tipo. Então, quando a gente sente aquele tremendo tesão, não quer dizer que a outra pessoa, se for uma outra vida, tenha sido o amor da tua vida, ou que seja o amor da tua vida. Não quer dizer. Não quer dizer que seja duradouro, nem nada disso. A gente precisa aprender a entrar mais no real, interno nosso, pensar melhor, exatamente como um trabalho de médico, entendeu? Hoje as pessoas, os médicos, né, eles fazem cirurgia, sei lá, com laser, microscopicamente, é assim que tem que ser. É assim, só que para isso precisa muito treinamento. Muito treinamento. Então, eu cheguei às vidas passadas exatamente assim, depois que eu esgotei todo o meu arsenal de psicanálise que eu tinha, que não era pouco já, e aí foram vindo coisas, e eu não vou reprimir o que está vindo, porque eu fui treinada, isso é psicanálise, você tem que acolher o que está vindo e entender, não acolher e ficar assim, recebi uma revelação, também não é religião. A gente vai evoluindo com a consciência e trabalhando as questões. Isso se você quer ser livre, isso se você quer a tua realização pessoal, isso se você quer amor de verdade. Porque esse é um caminho de pessoas que buscam, é um caminho ativo, que requer muito trabalho, mas é extremamente gratificante. Porque esse muito trabalho é muito trabalho ao longo do tempo que já vai te dando frutos enquanto você vai andando. Porque te dá pelo menos o sentimento de poder pessoal, tá? Poder pessoal. E tive outras experiências que eu conto um outro dia. Por enquanto, é isso. Então, os relacionamentos que vêm de outras vidas podem ser vindo de várias áreas. Eles estão querendo nos dizer alguma coisa. A gente se encontra com pessoas que tiveram significado para nós, pelo menos é o que eu vejo. Eu acho que é importante manter, e eu tento fazer isso sempre, um olhar fora de qualquer crença. Por exemplo, a crença do karma, que eu tenho uma extrema... as pessoas, porque você fez isso, tá assim, porque aconteceu. Não sei. Vamos nos basear só naquilo que a gente pode ver, experimentar, sentir dentro da gente, para não termos pensamentos que vão moldando a nossa percepção e destruindo a novidade do dado. Então, isso não é fazer psicanálise. Isso é fazer blá, blá, blá. Fique com quem gosta. Mas quando a gente não sabe, as almas se encontram, as pessoas se encontram. Eu tenho, por exemplo, um grande apreço pelo conhecimento. Eu amo, eu fico feliz. Então, uma pessoa que tem essa vibração me atrai. E isso não é de agora, isso é de muito tempo. Não sei o que foi, se tínhamos alguma coisa, tinha um desejo lá atrás, não sei. Eu sei que a situação está... não tinha uma relação. E às vezes não é para ter. Às vezes é para a gente conseguir simplesmente aprender alguma coisa mais, experimentar, completar alguma coisa que a gente não fez lá atrás, não viveu, né? Deixou para trás. Resolver, como no caso dessa outra moça, ela tem que resolver um sentimento de perda da mãe. Desculpem, do filho, de perda como mãe, né? De luto profundo. Então, assim, essa é a vida real. Essa é a vida real. A vida fantasia vocês encontram em qualquer lugar, mas a vida real é essa, é difícil e ela requer músculos emocionais, neuronais, né, espirituais, para ser levada adiante de forma decente.
e gratificante, mas tem como fazer isso se você quiser. Tem como fazer isso. Nos vemos na quinta com uma nova live sobre de psicanálise multidimensional. A psicanálise multidimensional significa que a gente passou por Freud, passamos para o Jung, tem Hillman no meio, porque eu estudei Hillman e não tem como, acho, deixar o Hillman para lá do lado. Tem o Montefosco, que aí se chega nas vidas passadas, e não só nas vidas passadas, chega também no espiritual. Um abraço a todos e até quinta.